Carl Gustav Jung, o explorador das profundezas da psique, escreveu certa vez: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. Destino. Que palavra pesada e, ao mesmo tempo, reconfortante. É o que usamos para explicar os padrões que se repetem, o emprego que não nos preenche, mas que não conseguimos largar, o tipo de relacionamento tóxico que parecemos atrair de novo e de novo, a ansiedade crônica que nos visita toda manhã como um velho conhecido indesejado. Chamamos isso de destino, azar, ou é assim que eu sou. Mas a psicologia profunda e a filosofia antiga nos oferecem outra perspectiva. Elas sugerem que muito do que chamamos de destino é, na verdade, um roteiro não lido. Um roteiro escrito pelas partes de nós mesmos que não conhecemos. Vivemos dias apressados. Corremos de uma obrigação para outra. Os olhos fixos em telas que nos dizem quem deveríamos ser, o que deveríamos querer, o que deveríamos sentir. Nessa corrida, construímos uma vida, uma carreira, talvez uma família, adquirimos bens, seguimos roteiros. E chamamos isso de eu, mas em momentos de silêncio, talvez tarde da noite, ou num instante em que o mundo para, uma voz sutil pergunta: isso é tudo? Sentimos uma ansiedade que não tem nome, uma melancolia que não tem causa aparente, uma sensação de que estamos vestindo roupas que não nos servem. Jung chamou essa força invisível que nos guia de inconsciente. Os estoicos, como Sêneca, chamariam as reações automáticas a essa vida de paixões, emoções que nos perturbam porque vêm de julgamentos falsos sobre o que realmente importa. Chamamos isso de destino. É a vida, dizemos. As coisas são assim. Aceitamos a ansiedade como o preço da ambição. Aceitamos o vazio como o custo da estabilidade. Mas e se esse destino for, na verdade, apenas um conjunto de padrões não examinados? E se a cura não for sobre adicionar algo novo, mas sobre remover o que não é nosso? O tema da nossa reflexão hoje é profundo e talvez o mais importante de uma vida. O que acontece quando você decide parar de culpar o destino? O que acontece quando você decide ativamente curar sua mente e finalmente enxergar quem você sempre foi? Isso não é uma jornada sobre se tornar um super-humano. Não é sobre eliminar a dor ou alcançar uma felicidade perpétua e plástica. É algo muito mais real. É sobre recuperar a si mesmo. Na nossa cultura, curar a mente muitas vezes soa como consertar algo quebrado, como se fôssemos uma máquina com defeito. Mas tanto a psicologia profunda de Jung quanto a filosofia prática dos estoicos nos oferecem uma visão radicalmente diferente. A grande pergunta que esta reflexão propõe não é se podemos mudar esse destino, mas sim o que acontece. O que realmente acontece quando paramos de olhar para fora e decidimos com coragem olhar para dentro. O que acontece quando você toma a decisão radical de curar sua mente. Curar não é consertar, é integrar. E enxergar quem sempre fomos não é encontrar uma versão passada e inocente de nós mesmos. É encontrar a versão total. A versão que inclui as nossas luzes e as nossas sombras, a nossa razão e as nossas feridas. Hoje, não vamos falar sobre soluções rápidas. Vamos falar sobre o processo lento, corajoso e transformador de despir as máscaras que usamos tão confortavelmente que esquecemos que elas existem. Vamos explorar como a mente se fragmenta e como ela pode se tornar inteira novamente. Vamos entender por que sofremos tanto com o que os estoicos chamavam de impressões, as nossas reações automáticas ao mundo, e como Jung nos ensina que nessas mesmas reações vive a chave para a nossa totalidade. A pergunta central é: você está vivendo a vida que escolheu ou a vida que lhe foi imposta pelo seu próprio inconsciente? Na nossa sociedade moderna, curar a mente tornou-se sinônimo de consertar o que está quebrado. Buscamos alívio rápido para a ansiedade, uma solução para a procrastinação, um hack para a produtividade. Queremos apagar os sintomas, mas a jornada sobre a qual falaremos hoje é diferente. Não se trata de apagar, trata-se de integrar. Não se trata de se tornar outra pessoa, trata-se de, finalmente, enxergar quem você sempre foi. Vivemos numa era de excesso de informação e escassez de sabedoria.
Somos bombardeados por imagens de como a vida deveria ser. Construímos cuidadosamente uma persona digital e profissional. Mostramos ao mundo nossa luz, nossas conquistas, nossos sorrisos filtrados. E, no entanto, no silêncio da madrugada, muitos sentem um vazio, uma sensação de fraude. O eu que apresentamos ao mundo parece uma máscara, e já não lembramos mais qual é o rosto por baixo dela. O filósofo estoico Sêneca, há 2000 anos, diagnosticou essa mesma condição em suas cartas a Lucílio. Ele observou homens correndo de um lado para o outro, buscando em viagens e entretenimento a paz que só poderiam encontrar internamente. Ele disse: você precisa mudar de alma, não de clima, mudar de alma. Jung chamaria isso de individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, não quem seus pais queriam que você fosse, não quem a sociedade espera que você seja, não a versão assustada de si mesmo que suas feridas moldaram, mas o si mesmo, a totalidade. Esta decisão, a decisão de curar, é o início da jornada mais heróica que um ser humano pode empreender. Mas ela tem um custo. Quando você decide curar sua mente, a primeira coisa que acontece não é a paz. A primeira coisa que acontece é a confrontação. Jung chamou isso de sombra. A sombra é o nosso outro eu. Ela contém tudo o que reprimimos por ser considerado inaceitável, fraco, imoral ou simplesmente estranho. Nossa raiva, nossa inveja, nossa preguiça, nossa sexualidade reprimida, mas também nossa criatividade não vivida, nossa coragem não testada, nosso potencial adormecido. A mente não curada é uma mente em guerra civil. O ego, identificado com a persona, a luz, tenta desesperadamente aniquilar a sombra, a escuridão. É aqui que o sofrimento começa. A ansiedade que sentimos não é muitas vezes medo do futuro. É o medo da nossa própria sombra emergir. O burnout não é apenas excesso de trabalho. É o esgotamento de manter uma persona que não tem mais nada a ver com a nossa alma. A depressão, em muitos casos, é o luto por uma vida interior que não estamos vivendo. Os estoicos, vindos de um ângulo diferente, chegaram a uma conclusão similar sobre essa fragmentação. Eles não usavam o termo sombra, mas falavam das patos, as paixões ou emoções perturbadoras. Para os estoicos como Epicteto, a mente não curada é uma mente escravizada. Escrava de quê? De julgamentos falsos. Quando algo acontece, alguém nos insulta, perdemos um emprego, ficamos presos no trânsito, a mente não curada reage instantaneamente. Raiva, medo, desespero. O estoico diria: você não está sofrendo pelo evento, você está sofrendo pelo seu julgamento sobre o evento. Achamos que precisamos de status para sermos felizes. Quando o status é ameaçado, entramos em pânico. Achamos que o conforto é o bem maior. Quando somos incomodados, sentimos raiva. Essa é a mente fragmentada. O junguiano diria que é uma mente governada pela sombra projetada, quando vemos nossos defeitos nos outros e os atacamos. O estoico diria que é uma mente governada por paixões, quando reagimos cegamente ao que acontece fora de nós. Em ambos os casos, não somos livres. Estamos sendo vividos por forças que não compreendemos. O primeiro passo da cura, portanto, não é lutar contra isso. É observar. O que acontece quando você decide curar sua mente é que, primeiro, você concorda em parar de fugir. Você concorda em sentar no escuro e, pela primeira vez, olhar para o que realmente está lá, sem a necessidade de consertar, apenas de ver. Essa jornada de observação é o cerne do nosso trabalho neste canal. É a intersecção entre a psicologia profunda e a filosofia prática. Se essas reflexões sobre a persona, a sombra e os julgamentos automáticos ressoam com a sua própria experiência de vida, se você sente essa fricção entre quem você finge ser e quem você sente que poderia ser, considere se inscrever. Este não é um espaço para respostas fáceis, é um espaço para perguntas mais profundas. E talvez a próxima pergunta seja: como começamos a olhar? Os estoicos chamaram isso de julgamentos falsos e paixões irracionais. Ambos sabiam que o caminho para a liberdade passa por esse território assustador. O que acontece, então, quando você decide parar de fugir do que há dentro de você? O que acontece quando você se vira
e encara o que o persegue. O que acontece é que você começa a desconstruir o que é falso para poder enxergar o que é eterno. Nesta reflexão, usaremos 2 mapas. O mapa da psicologia profunda de Jung, para navegar no território do inconsciente, e a bússola do estoicismo, de Epicteto e Marco Aurélio, para nos dar a disciplina e a serenidade necessárias para essa travessia. Porque curar a mente não é um ato de fraqueza, é o ato supremo de coragem. E enxergar quem você sempre foi não é um destino, é uma escolha diária. Para entender o que significa curar, precisamos primeiro entender a natureza da nossa ferida. A ferida da modernidade não é a falta de informação, é a falta de integração. Vivemos fragmentados. A jornada começa agora. Quando você toma a decisão de curar sua mente, o primeiro território a ser explorado é a fronteira entre o mundo exterior e o seu mundo interior. Nessa fronteira, encontramos o nosso primeiro guardião, a persona. O termo, popularizado por Jung, vem do teatro grego. Era a máscara que os atores usavam para projetar sua voz e representar um papel. Em nossas vidas, a persona é o eu que apresentamos. É o bom profissional, o filho atencioso, o pai paciente, a amiga divertida. É a versão de nós mesmos que foi otimizada para a aceitação social. Não há nada de intrinsecamente errado com a persona. Nós precisamos dela para navegar no mundo. Ela é uma interface. O problema não é ter uma persona. O problema é esquecer que estamos usando uma. O problema é quando a máscara se funde ao rosto. A cura começa quando percebemos essa fusão. Isso geralmente acontece através de uma crise, um esgotamento, burnout, o fim de um relacionamento, uma doença, o que Jung chamava de a noite escura da alma. O estoicismo nos alerta constantemente sobre esse perigo. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores filósofos, foi implacável ao falar sobre a identificação com o externo. Ele diria: você não é o seu trabalho, você não é a sua reputação, você não é o seu corpo, você não é o que os outros pensam de você. Isso tudo são externos. São coisas que não estão sob seu controle absoluto. A persona é construída quase inteiramente de externos. Ela é validada pelo aplauso, pelo salário, pelo status. Quando você decide curar sua mente, você inicia o processo estoico de separação. Você começa a perguntar: o que é realmente meu e o que é apenas um adereço que me deram? Mas aqui está a reviravolta que tantos não esperam. Quando a persona racha, quando você tira a máscara, você não encontra imediatamente a sua verdadeira essência. Você não encontra a luz. O que você encontra primeiro é tudo aquilo que a persona foi designada para esconder. Você encontra a sombra. A sombra, para Jung, é o nosso outro eu, o nosso gêmeo escuro. É tudo o que reprimimos ao longo da vida para sermos aceitáveis. A sombra é o depósito de tudo o que consideramos inferior, inaceitável ou mal em nós mesmos. E o que acontece quando você decide curar? Você para de projetar. É um fenômeno curioso. Nós não vemos a nossa própria sombra. Nós a vemos nos outros. Aquela pessoa no trabalho que você despreza por ser arrogante, talvez ela esteja apenas ativando a sua própria arrogância reprimida. Aquela característica no seu parceiro que te irrita profundamente, talvez seja um reflexo de uma necessidade sua que você se recusa a admitir. Enquanto o inconsciente dirige sua vida, você chama isso de destino. Você acha que o mundo é irritante, que as pessoas são o problema. Quando você decide curar a mente, você inicia o que Jung via como um processo alquímico. A alquimia não era, em sua essência, sobre transformar chumbo em ouro físico. Era uma metáfora para a transformação da psique humana. A cura acontece em etapas. A primeira etapa na alquimia é a nigredo, o escurecimento. É quando você finalmente encara a sombra. O que isso significa na prática? Significa parar de projetar. Quando algo em outra pessoa lhe causa uma irritação extrema, uma raiva desproporcional, a mente curada aprende a pausar e perguntar: o que em mim está reagindo tão fortemente? Que parte minha isso reflete? Quando você decide se curar, você assume a responsabilidade. Você pergunta: o que isso em mim que me irrita tanto nele? Isso é doloroso, é humilhante. A cura aqui não é eliminar a sombra,
Isso é impossível. A sombra é parte da sua totalidade. Tentar eliminá-la é como tentar viver sem um lado do corpo. A cura é integração. É olhar para a sua raiva e perguntar: o que você está tentando proteger? É olhar para a sua inveja e perguntar: qual desejo não realizado você está me mostrando? É olhar para a sua tristeza e perguntar: qual perda eu ainda não chorei? Jung dizia que a sombra é 90% ouro puro. Ela contém nossa vitalidade, nossa criatividade, nossa autenticidade. Quando você reprime sua raiva, você também reprime sua capacidade de colocar limites. Quando você reprime sua tristeza, você reprime sua capacidade de empatia. O que acontece quando você começa a integrar a sombra? Você se torna mais completo e, paradoxalmente, você se torna menos perigoso. Uma pessoa que não tem contato com a própria sombra é uma bomba relógio. Ela é controlada por ela. Ela se torna justiceira, moralista, rígida. Ela é o político que prega a moral e é pego em corrupção. Ela troca a inocência, que é frágil, pela consciência, que é robusta. Os estoicos tinham uma prática para isso. Eles não a chamavam de sombra, mas a entendiam perfeitamente. Eles a chamavam de exame de consciência. Sêneca, todas as noites antes de dormir, fazia uma revisão do seu dia. Ele perguntava: qual falha eu corrigi hoje? A qual paixão eu resisti? Em que aspecto eu melhorei? Ele não fazia isso para se punir. Ele fazia isso para se conhecer, para entender seus próprios padrões automáticos, suas reações irracionais. Marco Aurélio, o imperador filósofo, ia além. Em suas meditações, ele escrevia para si mesmo, lembrando-se de como as pessoas seriam irritantes, traiçoeiras e egoístas naquele dia. E então ele se lembrava de que elas agiam assim por ignorância do bem e do mal e que ele mesmo possuía falhas semelhantes. Isso é integração da sombra com disciplina estoica. É reconhecer o escuro dentro de si, para poder agir com virtude e compreensão. Portanto, a primeira etapa do que acontece é esta: você acende a luz. Você vê a máscara, a persona, e vê o que ela esconde, a sombra. Você para de culpar o destino e começa o difícil trabalho de olhar no espelho. Esta jornada de confrontação é solitária, mas universal. Cada um de nós carrega uma persona e uma sombra. Se esta reflexão sobre a coragem de olhar para dentro está ressoando com a sua própria busca, considere se inscrever no canal. Aqui não oferecemos respostas fáceis. Oferecemos um espaço para as perguntas difíceis. E eu gostaria de saber, deixe nos comentários, qual foi a primeira coisa que você descobriu sobre si mesmo quando decidiu verdadeiramente olhar para dentro? Depois de acender a luz e encarar a bagunça, depois de reconhecer a máscara e saudar a sombra, o que acontece? Acontece o trabalho. É aqui que a jornada da cura mental se torna um processo diário, e é aqui que a aliança entre Jung e os estoicos se torna indispensável. Jung nos dá o mapa do território, a psique. Os estoicos nos dão as ferramentas de escavação, a disciplina da razão. Quando você começa a integrar a sombra, sua vida não fica mais fácil. Na verdade, muitas vezes ela fica mais complicada. Por quê? Porque você para de viver no piloto automático. O destino do qual Jung falava é, na maior parte do tempo, apenas reação. A sombra, quando não integrada, vive de reações. O seu eu vulnerável, sombra, se sente atacado e a sua raiva, outra parte da sombra, reage para protegê-lo. Você nem sequer toma consciência disso, apenas acontece. O que acontece quando você decide se curar? Você começa a criar um espaço. Entre o estímulo, a crítica e a sua resposta, a defensividade, você insere uma pausa. Nessa pausa, você aplica a ferramenta mais poderosa do estoicismo, a dicotomia do controle, como ensinada por Epicteto. Você pergunta: o que está acontecendo aqui? A crítica da outra pessoa está sob meu controle? Não. A opinião dela sobre mim está sob meu controle? Não. A minha reação a essa crítica está sob meu controle? Sim. O meu julgamento sobre essa crítica está sob meu controle? Sim. Nesse espaço você faz o trabalho junguiano. Você pergunta: por que isso me doeu tanto? Qual parte de mim se sentiu ameaçada? Será que a crítica tem um pingo de verdade que a minha sombra reconhece e o meu ego nega? Isso é o que Epicteto chamava de
dar a si mesmo tempo antes de consentir com a impressão. É um laboratório interno. No começo é exaustivo. Você perceberá o quão automático você é. Você verá seus padrões repetindo-se dezenas de vezes por dia. Você falhará, você reagirá e só depois perceberá que reagiu. E aqui Sêneca nos aconselha: não exija de si mesmo a perfeição do sábio. Contente-se em ser a cada dia um pouco menos mal. A cura não é um evento, é um processo de recalibração. Vamos usar uma metáfora. Imagine que sua mente, por anos, foi como um jardim abandonado. O destino, o inconsciente, permitiu que ervas daninhas, reações automáticas, crenças limitantes, crescessem por toda a Pretty. A decisão de curar é a decisão de começar a jardinagem. A persona é a cerca bonita que você colocou na frente, para que os vizinhos não vissem a bagunça. As sombras são as ervas daninhas, mas também as flores selvagens e as raízes profundas que você não entendia. O trabalho estoico é a ferramenta. É o ato de se ajoelhar todos os dias e examinar o solo. Marco Aurélio faria isso pela manhã. Ele se preparava para o dia, sabendo que suas ervas daninhas internas, seu temperamento, sua preguiça, sua impaciência, tentariam crescer. Ele se lembrava de seu logos, sua capacidade de razão. O trabalho junguiano é entender por que certas ervas daninhas crescem tão rápido. É olhar para o solo, o inconsciente. Talvez aquele solo seja ácido por causa de uma ferida antiga. Talvez aquela erva daninha, raiva, esteja, na verdade, protegendo uma raiz muito sensível, medo do abandono. Você não apenas arranca, você compreende. O que acontece então, na prática, na sua vida? Acontece que você começa a ter conversas que antes evitava, mas em vez de explodir, reação da sombra, você fala a partir de um lugar de vulnerabilidade consciente. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Acontece que você começa a dizer não. O não que a sua persona de pessoa que agrada a todos nunca permitiu que você dissesse. Esse não é a sua sombra integrada, agora chamada de limite saudável. Acontece que você começa a falhar em público. Você tenta um projeto e ele não dá certo. Antes, a sua persona se sentiria humilhada, destruída. Agora você aplica a dicotomia do controle. O resultado não era seu. O esforço era. Você aprende com o fracasso em vez de se identificar com ele. A cura da mente é, em essência, o desenvolvimento do que os estoicos chamavam de hegemonikon, a faculdade reitora. É o CEO da sua mente. Ele escuta a persona, ele escuta o medo, e então ele toma uma decisão, não baseada na reação, mas na virtude. O que é virtude para um estoico? É simples, é a excelência do caráter. É agir com coragem, justiça, temperança e sabedoria. O que acontece quando você cura sua mente? Você para de perguntar, o que eu quero fazer? O desejo da paixão. E começa a perguntar, qual é a coisa certa a fazer? A escolha da virtude. Isso nos leva ao ponto crucial da jornada. Se você persistir nesse trabalho, se você continuar acendendo a luz, integrando a sombra e praticando a razão, algo começa a emergir. Não é algo novo, não é algo que você construiu, é algo que você descobriu. É algo que estava lá o tempo todo, soterrado sob os escombros do medo, das expectativas e do condicionamento. Você começa a enxergar quem você sempre foi. O que significa enxergar quem você sempre foi? Quando você cura sua mente, o que acontece é uma mudança de eixo. O ego não é destruído, ele é colocado em seu devido lugar. Ele deixa de ser o rei e se torna o primeiro-ministro. Ele agora serve a um poder maior, o self. E como é isso na prática? Você para de lutar contra si mesmo. Você aceita que tem dias de tristeza e dias de alegria, que você tem impulsos generosos e impulsos egoístas. Você para de se julgar por ser humano. Você se torna, como Jung diria, completo, em vez de perfeito. A perfeição era o objetivo do ego e da persona. A completude é o estado do self. E aqui encontramos a mais bela e radical das ideias estoicas. Amor fati, o amor ao destino. O que mudou? Você. O amor fati, popularizado por Nietzsche, mas com raízes profundas no estoicismo, é a prática de não apenas aceitar o que acontece, mas amar o que acontece. Por quê? Porque o sábio estoico entende que o universo é governado pelo Logos.
uma razão universal. Tudo o que acontece, acontece por uma razão, como parte de uma cadeia de causas e efeitos. Marco Aurélio dizia: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Vamos conectar isso. O que acontece quando você encontra o Self, Jung, e pratica o amor fati estoicos? Você olha para o seu passado, não como um roteiro de erros e tragédias, mas como o caminho necessário que te trouxe até aqui. Aquela ferida da infância, foi ela que te deu sua empatia. Aquele fracasso humilhante, foi ele que te ensinou a resiliência. Aquele período de escuridão, a sombra, foi ele que te forçou a buscar a luz. O Self, Jung, é a totalidade. O amor fati, estoicos, é o abraço a essa totalidade. Você para de dizer: eu seria feliz se aquilo não tivesse acontecido. E você começa a dizer: eu sou o que sou porque aquilo aconteceu. Enxergar quem você sempre foi é enxergar o ser que estava presente em todas as fases da sua vida e que usou todas as suas experiências, as boas e as más, como combustível para a sua própria revelação. Os estoicos tinham um conceito para isso: o daimon interior. O daimon não é um demônio, é o seu gênio divino, a sua centelha do Logos, é a sua consciência mais elevada. Para Marco Aurélio, viver de acordo com a natureza era viver de acordo com o seu daimon. O que acontece quando você cura sua mente? Você finalmente consegue ouvir a voz do seu daimon. Por anos, a voz da persona, o que os outros querem, e a voz da sombra, o que o medo quer, gritaram tão alto que você não podia ouvi-lo. Agora, no silêncio que você cultivou, o espaço entre o estímulo e a resposta, você ouve essa voz calma. Ela não diz o que é fácil, ela diz o que é certo. Sua busca por propósito muda. O propósito deixa de ser um objetivo externo, como um cargo ou uma quantia de dinheiro, e se torna um estado interno, viver com virtude, alinhado ao seu self. Seu medo da morte diminui, porque, como diziam os estoicos, você não está focado na duração da vida, mas na sua profundidade e qualidade. Você está vivendo plenamente agora. Seus relacionamentos mudam. Você para de tentar mudar os outros, pois eles estão fora do seu controle, e foca em ser a melhor versão de si mesmo para os outros. Você para de precisar dos outros e começa a amá-los. Isso é o que acontece. Você não se torna super-humano. Você se torna plena e profundamente humano. Você troca a ansiedade da performance, persona, pela solidez do caráter, self. Você troca a amargura do passado, destino cego, pela aceitação radical do presente, amor fati. A lição de Jung é que a cura não é uma linha de chegada. A individuação é um processo vitalício, é o compromisso de se manter consciente, de continuar integrando o que emerge das profundezas. A cura não é um estado, é uma direção, é a direção da totalidade. A lição dos estoicos é que a sabedoria não é algo que você tem, é algo que você pratica. A cada manhã, como Marco Aurélio, a cada noite, como Sêneca, a cada momento de desafio, como Epicteto. A cura é a prática diária da virtude, da razão e da aceitação. O que acontece é que você se torna o alquimista da sua própria vida. Você aprende a transformar o chumbo, o medo, a dor, a sombra, em ouro, consciência, coragem, compaixão. Você olha para as suas cicatrizes e não vê mais danos. Você vê a prova da sua resiliência. Você vê o mapa de onde esteve. A jornada da cura não te promete uma vida sem dor. Os estoicos seriam os primeiros a rir dessa ideia. A vida trará desafios. Pessoas irão te decepcionar. Você perderá coisas que ama. A diferença é que você não será mais uma vítima indefesa desses eventos. Você terá um núcleo interno, o seu self, o seu daimon, que não pode ser quebrado. Você terá as ferramentas da razão para navegar na tempestade. Você saberá o que é seu para controlar e o que é seu para aceitar. Você saberá quando agir com coragem e quando se render com sabedoria. Enxergar quem você sempre foi é, no final das contas, reconhecer a centelha divina dentro da sua humanidade imperfeita. Quero terminar com uma reflexão final, uma pequena meditação para levar consigo. Feche os olhos por um momento, se puder. Respire fundo. Sinta o peso do seu corpo. Ouça os sons ao seu redor. Agora pergunte-se: quem é que está observando isso?
Quem é o eu que percebe os seus pensamentos passando como nuvens? Quem é o eu que sente a emoção, mas não é a emoção? Esse observador silencioso, esse centro calmo no meio do furacão. Esse é o começo. Esse é o lugar da cura. Esse é quem você sempre foi. Se esta jornada ressoa com você, saiba que ela apenas começou. Nos próximos vídeos, continuaremos a explorar os mapas de Jung e as bússolas dos estoicos para navegar nos desafios da vida moderna. Por esse motivo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possa ter um ponto de reflexão em suas vidas. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Obrigado por dedicar seu tempo a esta reflexão, pois curar a mente não é apagar as cicatrizes, é aprender a ler o mapa que elas desenharam em sua alma.